Nós apresentamos, logo após a eleição da mesa diretora dos trabalhos, uma minuta do plano de trabalho com todos os membros integrantes. E somos poucos, somos apenas 13 titulares e 7 suplentes. Portanto, é um trabalho mais simplificado aqui na condução. De lá para cá, tivemos algumas sugestões de adequação de texto, fizemos, e em síntese, senhor presidente, o nosso plano de trabalho é composto de 21 laudas. Na parte primeira, nós fazemos toda uma exposição sobre os pontos, os fatos dessa comissão parlamentar de inquérito. Também fazemos registro de que ela está sendo instalada por determinação judicial do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, fazemos uma abordagem sobre a história do petróleo no Brasil para facilitar a nossa compreensão, resgatando que lá na metade do século XVIII, em 1850, Dom Pedro II já fazia a primeira concessão para a exploração de gás do xisto, que agora, em pleno século XXI, voltou para a agenda. Essa exploração se dava no estado da Bahia e fazemos um resgate de vários passos como forma de contribuir com a história da indústria do petróleo, do gás e de outros derivados no Brasil. Em seguida, chegamos na parte que trata da estratégia de investigação, que é o principal objetivo dessa comissão. Portanto, para garantir, está na página 8, vou detalhar um pouco mais a partir daqui, senhor presidente. Eu questiono a Vossa Excelência se todos os senhores, senhoras e senhores parlamentares têm em mãos o plano de trabalho. Portanto, vou até a página 7, nós tratamos mais dessa parte histórica e dos fundamentos do nosso plano de trabalho. Portanto, a partir da página 8, para garantir racionalidade e eficiência à investigação, o plano de trabalho deve definir com clareza a estratégia de investigação em cada eixo. Eixo 1, refinaria de Passadina. A estratégia de internacionalização da Petrobras começou a ser elaborada a partir da Emenda Constitucional número 9 de 1995 e sua regulação pela Lei 9.478 de 97. Desde o plano de negócios de 99 a 2003, a Petrobras perseguiu a estratégia de expandir a capacidade de refino de petróleo pesado brasileiro no exterior, razão pela qual a presente investigação deve alcançar tal período. O plano de negócio 2004-2008 confirmou essa estratégia. Na prática, a empresa adquiriu refinarias na Argentina, Bahia Blanca, Japão, Okinawa e nos Estados Unidos, Pasadena, no Texas. A refinaria de Bahia Blanca, a refinaria Ricardo Eleisabe, foi adquirida em 2001 da companhia ibero-argentina Repsol e foi investigada por diversos órgãos para apurar denúncias de que o negócio teria dado prejuízos de 2,5 bilhões de dólares à Petrobras. Como contrapartida do negócio, a Petrobras teria transferido 30% de participação da refinaria Alberto Pasqualini, Refap, em Canoas, Rio Grande do Sul, os direitos contratuais de 234 postos de combustíveis e 10% dos direitos de exploração do campo de Albacora Leste, na Baía de Campos. O caso está em julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. A troca de ativos está sendo discutida em ação popular, na qual está pendente de julgamento recurso especial 1.234.162. Em paralelo, a Petrobras passou a investigar na ampliação da capacidade de refino no Brasil, investindo na melhoria da qualidade dos produtos e na capacidade de processar petróleo mais pesado. Como desdobramento dessa estratégia, foram feitos substantivos investimentos em construção e ampliação de refinarias no território brasileiro. Atualmente, a Petrobras conta com 17 refinarias no Brasil, sendo 13 em operação e 4 em construção. A compra de Pasadena tem início em 2004, quando a Astra Oil junta-se à
a CRAL, em Pasadena, mediante a compra de seus estoques de petróleo e de seus derivados, a Astra despendeu ao menos 360 milhões de dólares, sendo 248 milhões pagos à proprietária anterior, 112 milhões correspondentes a investimentos realizados antes da venda da Petrobras. Em novembro de 2005, a Petrobras assinou um memorando de entendimento com a Astra com o objetivo de estabelecer uma operação conjunta de comercialização de refino no ZEU. Em setembro de 2006, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a aquisição por meio de sua subsidiária Petróleo América, PAI, pelo valor de 359 milhões de dólares. O resumo executivo, originado pelo diretor da área internacional e apresentado ao Conselho de Administração sobre a compra da refinaria de Pasadena, não citava as cláusulas de margin e put option, nem suas condições e preço de exercício. A partir de 2007, houve desentendimentos entre a Petrobras e a Astra em relação à ampliação e modernização do parque de refino. A Petrobras pretendia ampliar o refino em 100 mil para 200 mil barris por dia. Em dezembro daquele ano, a Astra enviou à diretoria internacional da Petrobras uma carta de intenções para a venda dos outros 50%. Em março de 2008, a diretoria da Petrobras apreciou e submeteu a proposta de compra ao Conselho de Administração, que não a autorizou. A Astra exerceu sua opção de venda, put option, e a Petrobras assumiu o controle da integralidade da refinaria ainda em 2008. Após disputa judicial, em 2012, tomando por base laudo arbitral confirmado judicialmente, houve uma negociação final entre as partes considerada completa e definitiva. A polêmica em torno da compra da refinaria de Pasadena diz respeito ao preço pago pela Petrobras. Ao todo, a empresa pagou à Astra Oil 1 bilhão 249 milhões de dólares, sendo 554 milhões relativos à refinaria e 341 milhões relativos a trading e demais gastos que somaram 354 milhões, além de ter investido outros 685 milhões de dólares em melhorias operacionais, manutenção, paradas programadas e segurança, saúde e meio ambiente. Esse montante é bastante superior aos 360 milhões de dólares expendidos pela Astra. Por essa razão, a compra da refinaria está sendo investigada pela própria Petrobras, pela CGU, pelo TCU e Ministério Público. Para atender ao requerimento 302/2004, o eixo 1, refinaria Pasadena, abre aspas, processo de aquisição da refinaria de Pasadena no Texas, da investigação deve dar respostas ao menos às seguintes perguntas, ou seja, as pessoas que vierem depor sobre esse tema, nós esperamos que elas respondam pelo menos esses quesitos e outros que nossos pares vierem a propor. Senhor relator, só para acompanhamento de Vossas Excelências, o relator está inovando o que normalmente acontece nos planos de trabalho para deixar cada vez mais explícita, né, a preocupação desta comissão no sentido de perguntas chaves. Efetivamente, não serão apenas essas perguntas, mas, a partir desta pergunta, uma linha de investigação específica. E esperando que cada depoente que vier responda essas perguntas como forma de subsídio aos nossos pares. A. Em que condições se deu a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras Americana, PAI? B. Houve falhas no processo decisório que decidiu pela compra de Pasadena? C. A Petrobras conseguirá recuperar os desembolsos realizados à refinaria de Pasadena? D. A compra da refinaria de Pasadena obedeceu ao disposto na legislação nacional, respeitou a legislação dos EUA, dos Estados Unidos, onde se deu a operação? Para atender ao eixo 1, essa comissão deve requisitar ao menos os seguintes documentos. A.
planos de negócio de planejamento estratégico da Petrobras, que indicou a compra da refinaria. B. Memorando de entendimento que a Petrobras americana assinou com a Astra, com o objetivo de estabelecer uma operação conjunta de comercialização e refino no ZEUA, que resultou na compra da refinaria de Pasadena. C. Sumário executivo apresentado pela diretoria internacional da Petrobras ao Conselho de Administração da Petrobras na reunião que autorizou a compra da refinaria de Pasadena. D. Atas das reuniões de Conselho de Administração da Petrobras que trataram da compra da refinaria de Pasadena. E. Acordo de acionistas assinado entre a Petrobras americana e a Astra relativa à compra de Pasadena. F. Pareceres e estudos técnicos contratados pela Petrobras e que subsidiaram o Conselho de Administração da Petrobras para a compra da refinaria de Pasadena. G. Contrato de compra de Pasadena e todos os demais documentos e garantias bancárias relativos à compra. H. Ação judicial de todos os documentos referentes à arbitragem internacional relativos à compra de Pasadena entre a Petrobras americana e a Astra, inclusive a decisão proferida pela Corte Federal de Houston, Texas, que confirmou a sentença arbitral proferida em abril de 2009. E relatório da Comissão de Apuração da Petrobras, que apura as responsabilidades relativas à compra da refinaria de Pasadena. A investigação relativa ao eixo 1 deve colher, entre outros, depoimentos às seguintes pessoas: Graça Foster, presidente da Petrobras; José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras de 2005 a 2011; Nestor Cerveró, diretor da área internacional da Petrobras, que assinou o resumo executivo em 2006 para o Conselho de Administração para aprovar a compra dos primeiros 50% de Pasadena. D. Jorge Zelada, diretor internacional, que assinou o resumo executivo em 2008 para o Conselho de Administração aprovar a compra dos 50% remanescentes de Pasadena. E. José Jorge, ministro do TCU, relator da auditoria sobre a compra de Pasadena. F. Luiz Carlos Moreira da Silva, gerente executivo internacional de desenvolvimento de negócios da Petrobras, que assinou, em 2006, o documento interno do sistema Petrobras para a diretoria executiva aprovar a compra dos primeiros 50% de Pasadena. G. Sami Passos Awad, gerente executivo internacional Américas, África e Eurásia, que assinou em 2008 o DIP para a diretoria executiva aprovar a compra dos 50% remanescentes de Pasadena. H. Rogério Gonçalves de Matos, gerente executivo de novos negócios, que assinou em 2012 o DIP para a diretoria executiva aprovar o acordo final relativo à compra dos 50% remanescentes de Pasadena. E Márcia Castanheira Snyder, gerente de tributos internacionais da Petrobras, que assinou o parecer tributário relativo à compra de Pasadena. J. Carlos César Borromeu de Andrade, gerente jurídico internacional, que assinou o parecer jurídico relativo à compra de Pasadena. K. Gustavo Tardim Barbosa, gerente executivo de finanças da Petrobras, que assinou o acordo de acionistas relativo à compra de Pasadena. E L. Representantes das Deloitte, LLP, Mouse, Companhia, Thompson, Citigroup, que prestaram consultoria para a Petrobras acerca da compra da refinaria de Pasadena. Portanto, o objetivo aqui é requerer os documentos para, em seguida, ordenar as audiências públicas, de maneira que permita a nossos pares a ter o resumo de cada um desse conjunto de documentos para subsidiar o trabalho de cada senadora e de cada senador. 5.2, eixo 2. SBM Offshore. O requerimento no 302/2004 aduz como fato determinado denúncia de que a empresa SBM, que aluga plataformas flutuantes a companhias
petrolíferas, entre as quais a Petrobras, está sob investigação de autoridades da Holanda, da Inglaterra e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por supostos pagamentos de suborno a empresas, inclusive estatais, e autoridades na Guiné Equatorial, Angola, Malásia, Cazaquistão, Itália, Iraque e Brasil. Sediada na Holanda, a SBM tem operações em Mônaco e Estados Unidos e é proprietária de uma das maiores frotas de plataformas flutuantes de produção, armazenamento e transferência do mundo. A denúncia foi publicada pelo jornal Valor Econômico de 13 de fevereiro de 2014. Ainda segundo o jornal, a SBM teria confirmado na Holanda que, entre aspas, que pagou 139 milhões e 100 mil dólares em comissões do Brasil entre 2007 e 2011 para os agentes de seus negócios do país, fecha aspas, mas alegou não ter, abre aspas, evidências críveis, fecha aspas, de que se tratem de propina a funcionários da Petrobras. O representante da empresa no Brasil era o empresário Júlio Ferman, do Grupo Ferman. De acordo com a denúncia, a empresa pagaria 3% do contrato fechado com a Petrobras a título de comissão para seu representante no Brasil, Júlio Ferman, e este repassaria 2% para funcionários da Petrobras. A denúncia não cita os funcionários envolvidos, nem a forma como os pagamentos teriam sido feitos. Em virtude do apurado, no eixo 2, a SBM, indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SBM para obtenção de contrato junto à Petrobras, fecha aspas. A investigação deve dar respostas ao menos às seguintes perguntas. A SBM possui relação comercial direta ou indireta com a Petrobras? Desde quando? B. Quais foram os serviços prestados pela SBM para a Petrobras? Foram pagas comissões relativas a esses serviços? Para quem? Em que momento? C. Funcionários da Petrobras receberam propina da SBM. Fecha aspas. Quem efetuou o pagamento e quem o recebeu? Qual o montante envolvido? D. O pagamento influenciou na celebração de contratos? Quais? E. Quais os prejuízos para a Petrobras? Para atender ao eixo 2, essa comissão deve requisitar ao menos os seguintes documentos. A. Documentos dos órgãos de investigação da Holanda sobre o pagamento de propina da SBM a funcionários da Petrobras. B. Documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o tema. C. Relatório de investigação interna na Petrobras sobre o tema. D. Relatório de investigação da CGU. E. Relatório de investigação do TCU. F. Relatório de investigação da Polícia Federal. G. Relatório de investigação do Ministério Público Federal. A investigação relativa ao eixo 2 deve colher, entre outros, os depoimentos das seguintes pessoas. A. Graça Foster, presidente da Petrobras. B. José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. C. Jorge Age, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. D. Júlio Ferman, sócio majoritário da empresa Oil Drive e Farcom, que, segundo a denúncia, representava a SBM e que pagaria propina a funcionários da Petrobras. E. Felipe Levi, presidente da SBM Offshore no Brasil. F. Edmar Diniz Figueiredo, gerente de contratos da Petrobras, responsável pelos contratos da empresa com a SBM. G. Sites, diretor de controle e governança da SBM. H. Gustavo Adolfo Vilela de Castro, gerente de engenharia naval da Petrobras. I. Pedro Arames de Lima Arruda, diretor de segurança empresarial da Petrobras. 5.3, eixo 3, segurança das plataformas. Ao relacionar os fatos determinados relativos ao eixo 3, o requerimento número 302/2014 pontua que plataformas da Petrobras, abre aspas, estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores, fecha aspas. A título de exemplo, cita a P-62, entregue pelo estaleiro Atlantic
Atlântico Sul, em Pernambuco, em dezembro de 2012. O Brasil conta com 120 plataformas de produção em operação. Apesar da melhoria verificada nos últimos anos, há relatos de acidentes causados pela ausência de equipamento de segurança, seja dos trabalhadores, seja das plataformas, bem como acidentes ambientais. Em 2001, o Brasil assistiu atônito ao naufrágio da plataforma P-36 no campo de Roncador, Bacia de Campos, a 130 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Com um custo estimado de 350 milhões de dólares, a P-36 tirou a vida de 11 trabalhadores. Esta CPI não pode descurar desse fato. Mais recentemente, outros acidentes ocorreram nas plataformas PUB-3, no Rio Grande do Norte, em 27 de 12 de 2011, PCM-9, em Sergipe, em 15 de 9 de 2013, e SS-53, no estado do Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 2014. A plataforma P-62 foi construída no estaleiro Atlântico Sul pelo consórcio Camargo Corrêa e ESA, no município de Ipojuca, no Pernambuco. Em março de 2013, um acidente ocorrido durante o içamento da Torre do Flare do navio plataforma P-62 atrasou as obras, ainda que não tenha feito vítimas. De tipo FPSO, navio de produção, armazenamento e transfere petróleo, a plataforma P-62 chegou ao campo de Roncador, na Baía de Campos, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 2014, tendo capacidade diária para produzir 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. Instalada em profundidade de água de 1.600 metros, a 125 quilômetros da costa, a plataforma P-62 foi interditada para produção pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, em 14 de março de 2014, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, Sindipetro. Há graves pendências de segurança que precisam ser atendidas antes do início das operações. O eixo 3, segurança das plataformas. Esta CPI deve dar respostas, ao menos, às seguintes perguntas. A. Como está a segurança nas plataformas, especialmente a dos trabalhadores? B. Os órgãos de certificações e fiscalizações das plataformas, Sociedade Classificadora, Marinha e IBAMA, estão cumprindo seu papel? C. Quem são os responsáveis pelos acidentes das plataformas, como as da P-36? D. A segurança das plataformas aumentou após o acidente com a P-36? E. Os estaleiros estão lançando ao mar plataformas com falhas nos equipamentos de segurança? F. A plataforma P-62 foi lançada ao mar com falta de equipamentos primordiais à segurança dos trabalhadores. Para atender ao eixo 3, essa comissão deve requisitar ao menos os seguintes documentos. A. Lista dos equipamentos de segurança das plataformas em atividade. B. Relatório da Sociedade Classificadora, Marinha, IBAMA, ANP, sobre a segurança nas plataformas. C. Relatório da MP sobre o acidente na P-36 e nas demais plataformas. D. Relatório da MP sobre a P-62. E. Relatórios de inspeção realizado pela Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a P-62. F. Investigação na Polícia Federal, Ministério Público e Justiça sobre a segurança nas plataformas. G. Contrato entre a Petrobras e o consórcio Camargo Corrêa relativo à P-62. H. Apólice de seguro, comunicação com a seguradora, em especial notificações de agravamento de risco, bem como toda a documentação relativa à notificação de sinistro, investigação da seguradora e recebimento de prêmio e outros documentos referentes à P-36.
A investigação relativa ao eixo 3 deve colher, entre outros, os depoimentos das seguintes pessoas: a. José Maria Rangel, presidente dos Sindicatos Petroleiros do Norte Fluminense, Sindipetro NF, referido no requerimento número 32/2014. B. João Antônio de Moraes, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros FUP. C. Graça Foster, presidente da Petrobras. D. Magna Chambriard, diretora-geral da ANP. E. Paulo Augusto Santos da Silva, presidente do consórcio Comares Correia, que construiu a P62. F. Ângelo Beleles, presidente do estaleiro Atlântico Sul. G. Marco Túlio Pereira Machado, gerente executivo de exploração e produção da Petrobras. H. Márcio Carvalho da Silva, gerente de empreendimentos da Petrobras, responsável pela plataforma P62. I. David Zilberstein, diretor-geral da ANP, quando a P36 afundou em 2001. J. Representante da Marinha do Brasil, a quem cabe a aprovação e supervisão das embarcações. K. German Eframovic, presidente da Marinha Petróleo e Engenharia Limitada, responsável pela construção da P36. Além dos documentos e das oitivas, essa comissão realizará diligência em plataformas da Petrobras e no estaleiro Atlântico Sul, com o objetivo de verificar in loco o atendimento dos requisitos fundamentais à segurança nas plataformas, especialmente a dos trabalhadores. Eixo 4. Superfaturamento na construção de refinaria. Ao justificar o inquérito parlamentar no tocante ao eixo 4, abre aspas, indícios de superfaturamento na construção de refinarias, fecha aspas, o requerimento número 302/2014 diz que o exemplo mais emblemático teria ocorrido na refinaria Abreu e Lima. Uma auditoria iniciada em 2008 pelo Tribunal de Contas da União teria verificado irregularidades na elaboração do projeto e execução de obras de terraplanagem, serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentação na refinaria. As denúncias dizem respeito ainda à construção da interligação entre a refinaria Abreu e Lima e o pier do Porto de Suape. De acordo com o requerimento, entre as irregularidades, haveria sobrepreço superior a R$ 69 milhões. O contrato para esses serviços de preparação para a construção da refinaria, inicialmente orçado em cerca de R$ 429 milhões, foi finalizado com um custeio aproximado de R$ 534 milhões, valor de 2007. O requerimento diz ainda que, após provocação do TCU, a Petrobras teria firmado apólice de seguro com o consórcio responsável pelas obras para garantir o ressarcimento dos valores questionados pelo TCU, caso fossem constatadas irregularidades. Abre aspas. Cerca de R$ 49 milhões já foram devolvidos à Petrobras, fecha aspas. Aduz, ademais, que a cascata de erros, fecha aspas, teria gerado o pagamento de quase R$ 2 bilhões em faturas de serviços não previstos originalmente, fecha aspas, e aditivos de R$ 943 milhões, fora R$ 1 bilhão em cobrança sobre a análise da estatal. Diz, ademais, que, abre aspas, pelos cálculos atuais, quando iniciar a operação, que deverá acontecer possivelmente em 2015, a refinaria terá custado cerca de R$ 35,8 bilhões, fecha aspas. Os autores do requerimento número 302/2014 fazem referência à relação entre a Petrobras e a empresa venezuelana PDVSA. Abre aspas, a estatal petrolífera venezuelana PDVSA é
parceira do projeto Refinaria Abreu e Lima, mas ainda não investiu dinheiro nas obras. A Petrobras tem tentado um acordo com a PDVSA sobre a sua possível saída do projeto, mas as negociações não avançam, fecha aspas. Além do TCU, as denúncias de sobrepreço das obras da Refinaria Abreu e Lima ou Refinaria Nordeste são investigadas por diversos órgãos, como Polícia Federal e Ministério Público Federal. Essas denúncias foram apuradas pela CPI da Petrobras, realizadas no Senado Federal em 2009. Para dar conta da investigação dos fatos relacionados ao requerimento número 302 de 2014, esta CPI deve dar respostas, ao menos, às seguintes perguntas. A. Há superfaturamento nas obras da refinaria Abreu e Lima? B. Qual o orçamento inicial e o orçamento final da refinaria? C. Quais os fatores determinantes para a refinaria dos aditivos, para a assinatura dos aditivos? Quem eram os responsáveis pela aprovação dos aditivos? D. A Petrobras observou a legislação aplicável às licitações e aos contratos? E. Houve alteração no projeto de construção da refinaria em decorrência dos erros apontados pelos órgãos de fiscalização? F. Houve a aplicação de recursos da Petrobras ou da União nas obras do entorno do complexo da refinaria Abreu e Lima? G. Qual o papel da PDVSA na refinaria Abreu e Lima? H. A estatal venezuelana tem respeitado o contrato? Para atender ao eixo 4, essa comissão deve requisitar ao menos os seguintes documentos. A. Auditorias e tomadas de contas especiais ao TCU sobre Abreu e Lima. B. Fiscalização da CGU relativas a Abreu e Lima. C. Inquérito da Polícia Federal referente à construção da Abreu e Lima. D. Processo do Ministério Público Federal e da Polícia Federal referente à construção de Abreu e Lima. E. Contratos, aditivos e respectivos pagamentos realizados pela Petrobras e fornecedores relativos a Abreu e Lima. F. Carta de intenções, termo, acordo ou contrato firmado entre a Petrobras e a PDVSA sobre Abreu e Lima. A investigação relativa ao eixo 4 deve colher, entre outros, o depoimento das seguintes pessoas. A. Graça Foster, presidente da Petrobras. B. José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. B. Benjamin Zimler, ministro do TCU, relator da tomada de contas especial sobre a refinaria Abreu e Lima. D. Jorge Age, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU. E. Marcelo Guedes Ferreira Mosqueira Gomes, ex-diretor-presidente da Abreu e Lima. F. Representante da PDVSA no Brasil. G. Glauco Colepicolo Legatti, gerente-geral de implementação de empreendimentos para a refinaria Abreu e Lima. H. Alexandre Rabelo, gerente de engenharia de custos da Petrobras. Ainda no eixo 4, esta CPI, em diligência, realizará visita de inspeção nas obras da refinaria Abreu e Lima para acompanhar in loco a evolução das obras. 6. Cronograma inicial. Após a instalação e aprovação deste plano de trabalho, esta CPI realizará reuniões administrativas para apreciação de requerimentos relativos à aquisição de documentos, depoimentos de pessoas e diligências. Na sequência, serão colhidos os depoimentos da atual presidenta da Petrobras, Graça Foster, e do ex-presidente José Sérgio Gabrielli. Depois, a cada semana, a critério do colegiado, esta CPI pautará um específico eixo de investigação. Conclusão: a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. As atividades previstas neste plano de trabalho visam conferir efetividade à investigação parlamentar, com respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas sempre em busca da verdade real. Busca-se uma CPI técnica. Volto a registrar, busca-se uma CPI técnica. Por isso é que nós estamos inovando, colocando os quesitos para que cada depoente responda aqueles quesitos, sem prejuízo de outras perguntas que nossos pares, porventura, entendam importante. Que seja capaz de apurar responsabilidades e, mais que isso, de apresentar sugestões concretas para o aperfeiçoamento da legislação e das políticas públicas. Com isso, realizaremos
uma das funções mais importantes do Congresso Nacional, que é a fiscalização. É isso, senhor presidente e nossos pares.